Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, bem-vindos. Você está no seu momento EBD, seu momento da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, é com muita alegria que estamos na última lição, portanto, encerrando mais um trimestre. Nesse trimestre, com 13 lições, nós tratamos do tema o verdadeiro pentecostalismo. E hoje chegamos na 13ª lição, portanto, na última lição, cujo título é Voltados os olhos para a bendita esperança. Voltados os olhos para a bendita esperança. Para onde os teus olhos estão voltados? Nós vivemos em um contexto de perplexidade, calamidades, dificuldades, insegurança. Vivemos em um contexto de conflitos de interesse, pandemia e seus desdobramentos. E isso faz com que os nossos olhos, a nossa atenção esteja aqui. Quero dizer que não é proibido, pelo contrário, nós vivemos ainda nesse mundo e precisamos viver essas coisas, nos posicionarmos acerca dessas coisas, nos defendermos acerca dessas coisas, termos a cautela, o cuidado, mas sobretudo a compreensão do que vem a ser tudo isso. É reiterado, sempre de modo reiterado, nós estamos lidando com as pessoas que perguntam: o que está acontecendo com o mundo? O que a Bíblia diz acerca disso? A Bíblia tem resposta para essas coisas? E nós queremos lhe afirmar que sim. O assunto da lição, eu confesso, ele é muito limitado para tratar da dimensão dessas coisas, dos sinais dos tempos, de toda essa dimensão escatológica. Mas eu tenho uma boa notícia. Nós, a partir de hoje, vamos ministrar uma mensagem em série. Ou seja, nós vamos, na medida do possível, esgotar esse assunto, que demoraria pelo menos umas 4 horas. Nós vamos fazer uma série de mensagens com apenas 10 minutos. 10 a 15 minutos, para de modo pontual, sistematicamente falar sobre cada uma dessas coisas, no sentido de que você possa ter uma compreensão melhor, maior acerca de todas essas coisas. Portanto, se isso lhe interessa e se você vê importância nisso, compartilhe com outras pessoas esta mensagem, se inscreva no canal, divulgue, e nós estaremos juntos, caminhando e tratando acerca desse assunto tão relevante e que está diante de nós. Eu sou o pastor Adelício Alves. Se inscreva em um dos nossos canais, nos acompanhe, ative o sininho de notificação para você não perder essas importantes lições. Eu não sei se 15 lições, 20 lições, mas de forma tranquila, nós, a partir dessa semana, estaremos ministrando aí. Todos os dias, talvez dia sim, dia não. Eu não vivo da obra, mas vou disponibilizar esse tempo. É urgente, é necessário. Eu estou dizendo isso porque não poderei, de forma tão precisa, todos os dias estar fazendo isso. Mas, na medida do possível, eu estarei fazendo com que, pelo menos dia sim, dia não, você receba esta mensagem e logo concluiremos. Não é um seminário, nós ministramos em teologia a escatologia, a gente demora pelo menos 3 meses e não dá para exaurir os assuntos. Então, não vai ser nesse tempo. Mas também não será em 30 minutos. Por isso eu proponho essas ministrações em série e você é o nosso convidado. Hoje, portanto, nós queremos fazer mais uma apresentação, ainda que vamos ministrar sobre essa importante lição, a última lição, mas muito mais no objetivo de mostrar que esse assunto nós estaremos tratando nessa série.
Lição de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. A propósito, como você está esperando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A lição, ou a leitura em classe, ela se encontra em Atos, no capítulo 1, versículos 6 a 11. Fala de Jesus encerrando o seu ministério terreno, e quando ascendia aos céus, posso ver no Monte das Oliveiras os discípulos tristes, os discípulos preocupados, o mestre ausentando até que uma nuvem dos céus o encobriu. Mas 2 varões apareceram e confortaram os discípulos com a seguinte palavra: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, um dia descerá, da mesma forma como para o céu o vistes ir. Isso posto, o Senhor Jesus assinala, assegura naquele momento de que um dia ele viria e nós estamos a aguardá-lo. Mas como você o aguarda? A expectativa desse dia, a esperança desse dia, as coisas dessa vida sucumbiram de forma tal que você não consegue sequer pensar na vinda de Jesus? E se o aguarda, como o aguarda? Qual é a esperança? Com entusiasmo? Com fervor? O Senhor Jesus, ele responde a uma pergunta dos discípulos antes de ascender aos céus, porque ele fala dos acontecimentos e faz a promessa acerca do batismo com o Espírito Santo. E os discípulos, eles, nesse contexto das últimas informações prestadas por Jesus, e sabedores de que o Senhor Jesus viria novamente, eles questionam, eles dizem: Senhor, é nesse tempo que restaurarás tu o reino a Israel? E Jesus disse: olha, não compete a vocês saberem acerca dos tempos e estações que o Pai o reservou para o seu próprio domínio. Tempo ali está no grego colocado como cronos, e isso refere a um período longo. Imagine Jesus dizendo: olha, vai demorar mais de 2000 anos. Seria um tanto assim desproposital. E estação ali está colocado no kairos, tempo específico, ocasião. Portanto, Jesus está falando nem de longo tempo, nem de tempos específicos, isso é prerrogativa de Deus e ele reservou. Mas, quando lemos Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, no famoso Sermão da Montanha, Jesus, ele revela os sinais. Ele faz uma lista de sinais que aconteceriam antes da sua vinda, antes da sua volta. E é sobre esses sinais que nós queremos comentar a partir da próxima aula, como já mencionei, daí a razão de eu não delongar aqui. Elencaremos mais de 20 sinais e falaremos especificamente sobre cada um deles. A pandemia, seus desdobramentos, a implicação econômica, política, de quando isso vem, por que dá origem. Tudo isso, com responsabilidade, falaremos à luz da palavra de Deus. Mas o primeiro assunto da lição, ele diz: breve o Senhor virá. E o primeiro subtópico, a vinda de Cristo. Há um consenso entre todos os ramos do cristianismo de que Jesus vem e de que ele está às portas. Nos divergimos acerca de questões mais periféricas. Se Jesus vem antes da grande tribulação, se depois da grande tribulação,
e coisas dessa natureza. Entretanto, todo o cristianismo o aguarda, sabe que um dia terá um encontro com o seu Senhor. E mais do que isso, unanimemente, todos atestam, à luz dos sinais, que esse dia está próximo. O dispensacionalismo, que é segundo a nossa ortodoxia, nós acreditamos que no princípio das dores, quando essa dor estiver intensa, e já vimos isso, o Senhor Jesus arrebata a sua igreja. E o mundo vive sobre a régide do anticristo, na grande tribulação, com a besta, o falso profeta e todos os acontecimentos de Apocalipse desencadeando sobre a terra. Hoje é comum haver um clamor, um grito, por que não dizer de socorro, o que fazer? Nos sentimos limitados face a tanta injustiça, ao descaso, à corrupção, ao modo de governar. Como Deus agirá? Eu sempre respondo a essas pessoas: Deus não está em silêncio. No decorrer da história, quando Deus quis interferir, Ele usa o seu exército. E o seu exército nem sempre é de humanos, ou quase sempre, nunca é de humanos, mas Deus usa a própria natureza. Na grande tribulação, o juízo de Deus será desencadeado dessa forma, e depois o inferno. Não é nenhuma palavra de alguém revoltado, pelo contrário, de alguém que ama as pessoas. E quando falamos de inferno, é no sentido de alertá-los para esse fim que está tão próximo, para aqueles que não vivem e não têm essa esperança. Nós falaremos sobre essas coisas com precisão nas aulas que já falamos que estaremos comentando. Muito bem, a vinda de Cristo, uma promessa de Jesus. Como falamos, Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. Ele tinha autoridade para falar dessas coisas, mas ele também falou dos céus. Ele também falou que viria buscar os seus. No subtópico de número 2, uma promessa de Jesus. Portanto, o próprio Jesus prometeu vir buscar. João, capítulo 14, do versículo 1 ao 13, Jesus disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, quem disse é fiel para cumprir. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 16, Paulo, ensinando sobre as coisas que o Espírito havia revelado, ele disse: o mesmo Senhor descerá do céu. Então, é fato, é promessa que Jesus vem buscar o seu povo. Ainda em continuidade, o terceiro subtópico, o dia se aproxima. Será que aproxima mesmo esse dia? Vamos mostrar isso com riqueza de detalhes nas ministrações em série. Repito, se inscreva no canal para acompanhar. Mensagem de 10 a 15 minutos para pontuar com riqueza de detalhe todas essas coisas. Mas o dia se aproxima, por que podemos afirmar isso? Jesus virá? Os sinais apontam categoricamente que sim. Quer ver alguns deles aqui? São as pinceladas, eu disse 22, e sem detalhe vou citar um. No ano 70, Jerusalém é destruída. E isso faz parte da profecia de Jesus no sermão profético, que está em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Jesus retoma as profecias de Daniel, fala da desolação. Jesus então diz que não ficará ali, não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada, e no ano 70, talvez 30 a 40 anos depois, Jerusalém é derribada, assolada, e vamos entrar em detalhes depois, digo. O fato é que depois do ano 70, Israel começou a se dispersar, mas meados do segundo século, o imperador Adriano expulsa todos os judeus
de Canaã e dá o nome da terra, Palestina, como é chamada até hoje. Nesse sentido, de um ponto de vista oficial, entre aspas, Israel estava eliminado, já não era mais nação, já não era mais povo, estava desterrado da sua terra, os gentios pisaram a terra, conforme disse Jesus, e Israel ficou deserto. Mas a profecia de Jesus e outros profetas fala desse ressurgimento, desse retorno de Israel, do florescer da figueira, e isso cumpriu exatamente em 1948, quando a ONU, a Organização das Nações Unidas, se reúnem para dizer se Israel deveria viver ou não. Nós falaremos sobre o movimento sionista, sobre o sionismo, sobre como e por que Israel começou a voltar para Canaã. Falaremos sobre o nazismo, falaremos sobre o Holocausto, e o fato é que naquele momento em que Israel volta para a sua terra, depois de todo um contexto que iremos detalhar nas aulas posteriores, então, por fim, a votação. Isaías 66, 8 diz: pode uma nação surgir em um dia? Pode um povo surgir em apenas um momento? Sião estará de parto, mas dará a luz aos seus filhos. E é aí que, com o voto Minerva do chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, 14 de maio de 1948, Israel passa a viver como nação, volta à sua terra, a figueira brotou. O retorno de Israel significa o que Jesus disse: quando essas coisas acontecerem, levantai os vossos olhos para cima e sabei que a vossa redenção está próxima. Nós vamos detalhar sobre essas coisas, falaremos sobre guerras, falaremos sobre sinais no sol e na lua, sinais cósmicos. Por isso que eu disse, nós estamos preocupados com as coisas aqui terrenas, e devemos sim preocupar, mas tem coisas para além dessa realidade humana, efêmera, terrena, acontecendo, e muito em breve será desencadeado esse juízo à luz da própria ciência. Meteóritos, trevas, escuridão, o sol escurecerá, a lua não dará o seu brilho. O que acontecerá com a água e com outros recursos naturais? Peste, fome. Precisa dizer alguma coisa? Veja que está associado, peste e fome. Peste que decorria de fome. Lucas 21 vai trazer essa clareza. Portanto, falaremos sobre sinais. Nesse sentido, diante desses sinais, levantemos os nossos olhos para cima, porque a nossa redenção está próxima. O segundo tópico dessa lição vai dizer a necessidade de vigilância. Portanto, face a tudo isso, a essa grande expectação, o Senhor diz em Lucas 21 que haveria angústia das nações, perplexidade sobre as coisas que viriam. Então vejam que os sinais está trazendo os sintomas e os sinais que o Senhor Jesus já havia profetizado. Daí, o primeiro subtópico desse segundo tópico, desse segundo assunto, exortação à vigilância. Eu comparo esses sinais e sintomas como as ocorrências em uma sala de emergência. Às vezes o paciente ele chega gritando, sangrando, talvez até uma fratura exposta, e aquele grito, mas o corpo clínico, a equipe ali em emergência bate o olho, né? E é claro, logo presta assistência, mas às vezes, juntamente com aquele, chega um descorado, com sudorese fria, intensa. O que está acontecendo com esse senhor? Ele mal responde, mas aquela respiração ofegante. De repente, um dos familiares diz: olha, começou com uma dor no peito e tal. Sem o olhar clínico, qualquer um se dirigiria àquele que está gritando, que está aos berros, quando na verdade mostra força pulmonar e bem-estar. O protocolo manda que se atenda primeiro e que não negligencie, que não demore com o segundo sintoma.
Fez todas as averiguações, não teve nada, não foi infarto, não importa. Todas as vezes que um caso dessa natureza chegar, merece prioridade, porque uma hora pode ser fatal. Assim, com relação à vinda de Cristo, todas as advertências, todas as exortações do Senhor Jesus, dos apóstolos, em Apocalipse, os profetas, é de advertência, urgência, emergência. Ou seja, diante dos sinais, diante desse sintoma que está latente na humanidade, as pessoas na fila de ônibus, as pessoas na fila de banco, as pessoas aonde se encontram, o que está acontecendo, o que é isso? Pastor, por que disso? A Bíblia fala alguma coisa? Pessoas que nunca te perguntaram acerca da fé, das coisas futuras, dos últimos tempos, do fim do mundo, ficam perguntando para você o que é isso e o porquê disso e o que isso significa, e se a Bíblia tem uma resposta para essas coisas. Até porque, junto com isso, essas questões políticas, essa insegurança, essa incerteza, essa porfia, e é por conta dessa demanda que, repito, se inscreva no canal e vamos acompanhar essas aulas que proponho fazer a partir dessa semana. Se 20 aulas, se mais do que 20 aulas, não importa. 10 a 15 minutos para um acompanhamento satisfatório, preciso, e eu proponho fazer isso com vocês. Se inscreva no canal, recomende a outros, compartilhe. Aliás, se você tem alguma dúvida ou pergunta, já coloque aí nessa aula e aí, no momento oportuno, nas aulas posteriores, eu estarei respondendo a sua pergunta, ok? Portanto, Lucas 21:36, o Senhor Jesus vai dizer: vigiai e orai em todo o tempo. Para que vigiar, para que orar em todo o tempo e esse alerta? E o mesmo Senhor, ele diz, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Ou seja, a culminação da grande tribulação. Ele está dizendo, vocês podem se livrar disso, mas vigiando, orando e estando atento. Apocalipse 13, o capítulo tão conhecido que fala da besta, né? E ali os falsos profetas, etc., o anticristo. A Bíblia diz que a besta vai fazer guerra contra os santos e vai vencer. Nós vamos falar sobre essa plataforma, sobre essa sensação que muitos têm de impotência e que faz parte dessa plataforma que culminará com o reinado do anticristo. Mas quando chegar o tempo, portanto, a igreja precisa resistir, deve resistir, mas haverá um tempo em que o império da besta vai prevalecer contra os santos. Curiosamente, eu estava olhando uma fita de 92, quase 30 anos. E ali eu estou ministrando um estudo e falando da previsão. Na verdade, eram informações, quando eu ministrava estudo sobre a nova era. Eles propondo uma guerra no campo das ideias, uma guerra no campo da mentalidade, e eles asseguravam categoricamente que iriam vencer. Pensamento mais ou menos gramscista, cultural. Há quase 30 anos, como eu era professor na época, eu via essas coisas chegando em sala de aula e o aparelhamento das escolas de forma tão nítida, falo isso com conhecimento de causa. E hoje nós estamos diante desse desfecho e parece que essa batalha é irreversível. Não estou falando que perdemos a guerra, estou falando que Deus ainda tem coisas para fazer com o seu povo e com a igreja. Creio em um tempo de avivamento nesses dias, até porque a profecia de Joel do derramamento do Espírito Santo seria para os últimos dias. Eu creio que nesses dias os sinais, ou essa manifestação, essa operacidade do Espírito Santo, ela ocorrerá com sinais e maravilhas. Tenha certeza disso, aguardem e vocês verão. Estamos num período em que quem é santo é de Deus, será mais de Deus, e quem não é a separação literal do bode com as ovelhas, conforme Jesus disse ali em Mateus 25. Colocarei esses de um lado e outros desse lado, e assim o Senhor fará a separação no julgamento das nações.
Ponto de número 2, eu estou resumindo porque nas aulas, repito, especificarei essas coisas. Subtópico de número 2 desse assunto de número 2. Subtópico 2 vai falar sobre os alardes falsos. Existem falsos alardes? Você já ouviu algum? Afinal, o que é um falso alarde, um sinal falso? É tudo aquilo que se fala sem a fundamentação bíblica. Portanto, não é um assunto superficial. É um assunto que precisa ser fundamentado, estudado. Como eu disse, há 30 anos eu falo desse assunto. E não dá para exaurir, não dá para saber tudo. Mas todos os acontecimentos eu vou colocando em pauta e formulando estudos sistemáticos. E por essa razão é que proponho compartilhar com vocês alguma coisa, ok? Então, falso alardes é falar a revelia, né? Falar de forma aleatória, muitas das vezes até sugerindo ou determinando datas para esses acontecimentos escatológicos, o que é um desserviço, porque gera mais descrédito. E por que não dizer que isso também faz parte de um dos sinais? O Senhor Jesus fala: acautelai, para que ninguém vos engane. Então fala de enganos. E muitas das vezes o engano está exatamente de onde não deveria acontecer. Sim, no meio do povo de Deus, por falta de conhecimento. Então, cuidado com as datações. Isso é um desserviço. Jesus não vem porque ele não determinou dia e hora. Aquilo não acontece e aí depois gera uma frustração e, portanto, com isso, frieza. Nesse sentido, nós propomos de falar à luz da Bíblia, com estudo e dentro dessa realidade contextual, mostrando as constatações das coisas, ok? E as evidências das mesmas, portanto, à luz da Bíblia Sagrada, tudo isso. Você é o nosso convidado, estou insistindo nisso porque sei que vai ser importante. Muito bem, não basta falar, tentar convencer, mas precisa elucidar, revelar, trazer uma compreensão, ok? É como um testemunho. Já ouviu alguém dar um testemunho sem fundamentação? Parece que é para até mostrar que tem aquele objeto, aquele bem, e não é um testemunho em que houve a operação de Deus. Parece que surge mais como um ego e às vezes até entristece mais quem não teve, quem não tem, quem não possuiu. Parece que fica uma coisa como que uma espécie de disputa, e só é abençoado aquele que recebe, aquele que tem. Então, não há fundamentação. Agora, quando você fundamenta e diz, olha, aqui está um exame, eu era assim, está aqui o mesmo exame. Eu achei interessante quando alguém uma vez foi contar um testemunho desse, e alguém falou, olha, é da saúde. E ele colocou o exame na minha mão, e aí dá uma lida, eu li parcialmente, lê o outro, e verdadeiramente está lá o mesmo paciente, ou seja, a mesma pessoa, e uma doença grave, e ele mostrando os resultados, as alterações, até mesmo os eletrólitos, e etc. e tal. E no outro exame, a mesma pessoa, meses depois, falou, então, quando ele conta o testemunho, e faz o relato das evidências e mostra o resultado, a igreja alegrou, e assim é fundamental. Claro que nem sempre se faz necessário essa prova documental, né? Mas que tenha consistência. Então, assim é falar da vinda de Cristo. Nós podemos falar com entusiasmo, podemos falar com alegria, podemos falar com convicção. A realidade está diante de nós, mas precisa fazer nexo, né? Para trazer essa comprovação. O glorioso é que o crente simples, muito embora ele não tenha a compreensão dessas coisas, mas está latente nele pelo Espírito. Claro, quando eu estou falando dessas coisas, estou falando para o mundo de modo geral, pessoas que nós também precisamos revelar essas verdades, e aquele crente que ainda está precisando se firmar. Mas aquele que está selado, aquele que tem sua comunhão com Deus, aquele que vigia, que ora, que aguarda a vinda de Cristo, a Bíblia Sagrada diz, Efésios 1:13, né, que nós somos selados com o Espírito Santo
para o dia da redenção. Então, aquele que converte, aquele que entregou a vida a Cristo, não faz isso sem a ação do Espírito Santo em sua vida. Nesse sentido, o Espírito de Deus que está nele traz essa latência, essa expectativa, essa esperança. O meu Senhor virá. O que dizer da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Paulo, quando ele faz menção sobre esse selo, ele mostra como um pertencimento. Estamos selados, e isso como um pertencimento a Deus. Ou seja, meu amado irmão, você pertence a Deus. Você está selado. Nós vamos trazer à luz essas coisas, esses fatos sociais, à luz da palavra de Deus, para cumprir, como está aqui o título, né? Para você entender essa bem-esperança, essa bendita esperança, e cumprir e viver nesse sentido com alegria, né? Que é o que sugere, que é o que propõe o subtópico de número 3, vivendo com felicidade, não é isso? Vivendo com felicidade. Então, como viver com felicidade? É entendendo esse contexto que, apesar de perplexidade, apesar desses males diversos de toda a natureza, em todos os aspectos, social, político, econômico, etc., fome, dificuldade diversa, mas ainda assim é possível viver com alegria, quando nós temos essa convicção, a convicção dessa bendita esperança. Então, alguém que vive isso, alguém que sente isso, alguém cujo espírito está ligado ao Espírito Santo de Deus que o testifica, vive, apesar dessa circunstância, não uma utopia, mas como o povo mais feliz da terra. Portanto, cada vez mais desapegados das coisas daqui e mais próximos de Deus. Terceiro e último assunto, caminhando para o fim, terceiro assunto, terceiro tópico dessa lição. Vivendo com fidelidade. Felicidade e também fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade, respeito, comprometimento. Esse respeito, esse comprometimento é no sentido de acreditar que é o que Jesus disse, ele cumprirá. Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, Jesus vem. Seja fiel a essa promessa. Viva em função dessa promessa. Aliás, quando Jesus derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário, foi para afirmar conosco essa aliança. Todas as coisas que eram consagradas no templo recebia a aspersão do sangue, logo aquilo passava a ser santo, passava a ser separado, passava a ser algo exclusivo para o uso de Deus, passava a ser algo consagrado, sagrado, isento, afastado do profano. O sangue de Jesus, derramado na cruz, nos garante essa aliança. Somos santos, separados, guardados. Vivemos, portanto, para Ele, aguardando o dia da nossa redenção. Isso é o viver pela fé. Apesar da circunstância, vivemos por fé. O justo viverá da fé. E o que é fé? O conceito legítimo de fé é confiança decorrente de afinidade. Então é nessa afinidade, é nesse relacionamento com Deus que nós passamos a confiar, que nós temos confiança. Aliás, verdade é um atributo de Deus, um atributo moral de Deus. Segundo subtópico desse último assunto, do terceiro tópico, vai dizer fidelidade. Então, fidelidade de Deus. Nós confiamos nessa vinda, nós falamos sobre isso exatamente porque quem prometeu é fiel. Então, é um atributo moral de Deus, ele não vai falhar. Ele diz que vem nos buscar e, de fato, ele vem nos buscar. Paulo, quando escreve para Tito, tratando das coisas eternas, da sua vinda gloriosa, ele vai dizer, olha, porque o que prometeu é fiel.
Deus é o que prometeu e não pode mentir. Coisa linda, né? João 14, conforme já falamos, Paulo falando do arrebatamento, ele disse, porque o mesmo Senhor descerá do céu. O Senhor não vai designar um outro, não vai mandar um outro, mas o mesmo Senhor descerá do céu. Nós falamos de Atos, também capítulo 1, né? Que os anjos aparecem ali e diz, o mesmo Senhor descerá, ou seja, ele vem. Apocalipse, quando o Senhor fecha o cano das Sagradas Escrituras, ele relata todos os acontecimentos, traz a revelação de todo o Apocalipse, os sinais, as catástrofes, as pragas, os flagelos, as trombetas, o anticristo, os cavaleiros, as pragas. Vai falar sobre a besta, o falso profeta, o anticristo, a Babilônia simbólica, a grande meretriz. O Senhor fala de tudo isso e sela as palavras dizendo, cedo eu venho. Eis que cedo venho. Então, face ao exposto ali, é que o Senhor vai dizer cedo venho. Como eu disse, sempre quando o assunto é a vinda de Cristo, deve ser olhado nessa expectativa. Pode acontecer, pode ser agora. É como um ladrão que não avisa. Então, seja prudente, esteja preparado, seja cauteloso. E o terceiro subtópico, finalizando, a fidelidade como virtude. Ser fiel é uma virtude. E se a fidelidade é um atributo moral de Deus, ser fiel significa dizer que estamos nele e esse atributo comunicável é passado para nós. Deus tem atributos incomunicáveis, onisciente, onisciência, onipotência, onipresença. Só Deus tem, mas tem os seus atributos comunicáveis: amor, justiça, fidelidade. E, como Filho de Deus, esses atributos comunicáveis devem estar em nós, face ou por conta da relação que temos com Deus. Então, sejamos fiéis. Fiéis, sobretudo, a essa bendita esperança que quem prometeu não pode mentir. Eu finalizo mais uma vez convidando você para se inscrever no canal. Eu deixei aqui apenas uma amostra, uma espécie de aula introdutória. Falaremos sobre mais de 20 sinais que antecedem, que assinalam, que evidenciam que a vinda de Cristo está próxima. Farei isso no decorrer da semana e assim seguiremos para 20 sinais ou mais, para um período aí de algumas horas. Entretanto, as ministrações serão de apenas 10 a 15 minutos no máximo. Em torno de 10 minutos, você vai acompanhar cada passo. Compartilhe com outras pessoas. Eu lhe convido para esse importante momento, essa grande necessidade, tão urgente, tão necessária, esse alerta, essa urgência, essa emergência, cujos sinais, sintomas gritam e diz que as dores de parto chegou. Conforme Romanos 8 diz, a terra geme com dores, como que de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Penso que essa manifestação está muito próxima. Todos os sinais já se cumpriram, veremos isso com riqueza de detalhes, e então entenderemos que está na hora de levantar os nossos olhos para cima, porque a nossa redenção está próxima. Permita-me finalizar, mas o tempo já foi. Então fica para a próxima aula mesmo. Já me delonguei, o que seria apenas uma aula introdutória. Você está convidado. Atentem para isso. Logo, se amanhã eu não fizer isso, depois, mas aguarde. Na minha disponibilidade, eu farei isso. Quem sabe, talvez em um dia eu ministro 2 vezes, 3 vezes, quando tiver aí uma folga, ok? Mas farei isso com muita alegria, com muita satisfação, e você é o nosso convidado. Convide outras pessoas, compartilhe isso, passe para outras pessoas e vamos, igreja, nesse momento falar dessa mensagem tão urgente, tão necessária, que o nosso Senhor Jesus está às portas. Jesus vem. Você está preparado? Como você o aguarda?
Bem-aventurado o servo, a quem o seu Senhor, quando chegar, o ache fazendo assim. Ou seja, trabalhando para Ele, vigilante, aguardando com entusiasmo, com expectativa, esse glorioso dia. Senhor, alcance esse lar, alcance esse irmão, alcance essas pessoas pelo Teu Espírito aonde elas estiverem. Faça-os desligados desse mundo hostil, desse mundo vil, dando a serenidade para se posicionar, para confrontar, para repreender, mas sobretudo, ó Deus,